recebendo, como eu falei, com muito carinho aqui, muito prazer, Dom Valentim Fagundes, ele que falou em primeira mão com a primeira emissora de Balsas, com a Balsas TV, quando foi nomeado bispo de Balsas. Dom Valentim, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Carlos. Que alegria poder estar participando do seu programa, não é? Poder me comunicar com todo o povo de Deus, né? E que já desde já desejando que esse tempo que estamos vivendo de advento seja uma preparação verdadeira para acolher aquele que já nasceu e quer nascer na sua vida, na nossa vida. E eu começo conversando com o senhor, sobretudo, sobre essa questão do nascimento de Cristo, da celebração do nascimento de Cristo, né? Quando Cristo nasceu, o universo comemorou através dos astros, os reis magos comemoraram isso, aquele momento importante. Enfim, todo o universo comemorou a vinda do Salvador. Como é que o cristão, durante essa pandemia, pode viver esse novo momento? Como contextualizar isso? Acho que você traz um assunto interessante, no sentido de que também seria importante recordar que a pandemia era forte na época em que Jesus nasceu. Uma pandemia de toda a exploração, de toda a maldade do Império Romano contra o país de Israel. O povo de Israel vivia grandes momentos de sofrimento, inclusive famílias que precisavam vender seus filhos para pagar impostos que o imperador exigia. Então havia um clamor por vida nova. Então, chegada a plenitude dos tempos, e quando Deus promete alguma coisa, já sabemos que Ele nunca falha. Deus é fiel e Ele sempre realiza a sua promessa. O anjo do Senhor veio, então, trazer a notícia, né? O povo esperou, os profetas anunciaram, sonharam, e Deus, que tem o seu tempo, né? O tempo de Deus é um tempo próprio. Deus, então, envia o seu anjo Gabriel para visitar essa jovem Maria, jovem, virgem. Aí a virgindade não tem nenhum assento moral, mas um assento para que nós saibamos que é a ação de Deus. Sim, sim. Né? A ação de Deus. O mistério de Deus. Então, o mistério se faz carne. Maria, no seu ventre, gera o Salvador. E então, toda a natureza, como você diz, a natureza, a história, sente que Deus nasceu. E então, vem as consequências do nascimento de um Deus na história da Maria, da oportunidade do divino se tornar humano. E o humano divino se dá no menino que nasce em Belém. Do verbo se fazer carne. O verbo se fez carne e habitou entre nós. E algo importante que a gente, às vezes as pessoas podem se questionar. Mas como, se Maria já era, a Bíblia fala, era esposa de José, como é que seria virgem? É porque naquela época o casamento era feito em 2 etapas, não é verdade? Então assim, você era se prometido em casamento, mas ainda não moravam juntos, né? Mas já era tido como esposa. Depois de um tempo é que se celebravam de fato as bodas e aí iam morar juntos. Por isso nesse período aí que foi. Na verdade, não era tida como esposa, mas a prometida. A prometida. Então, havia exatamente, aí isso também tem uma beleza grande que nos destaca a figura de José, né? Ela era prometida, porém não conhece. Por isso Maria faz a pergunta a Deus. Maria não tem dúvida de confiar em Deus, mas ela faz a pergunta: como acontecerá isso se eu não conheço homem? Sim. Aqui o conhecer está na relação íntima, na relação sexual. Sim. Então, ela faz essa pergunta e aí então Deus vai confirmar, né? Esse mistério, Maria, tranquila podes ficar, porque a sombra do Altíssimo virá sobre ti. E aí temos claramente que é a ação do Espírito que fecunda Maria, fazendo com que ela possa gerar o Salvador. E aí é que é bonito. Eu acho que o José entra aí, porque José
certamente tinha muitos sonhos também Sim. de ter família grande, porque para o judeu a prosperidade era necessário ter muitos filhos, até como, né, uma maneira de perpetuar o nome, a família. Por isso, José, ele soube também renunciar aos sonhos. Primeiro, ele tem uma atitude digna, né? Porque se Maria se tornasse uma mulher que ainda não tinha vivido com o esposo, se tornasse uma mulher grávida, ela seria marginalizada. Sim. E até mesmo com risco de ser apedrejada. Né? Por isso, Maria se lança no mistério, e ela acolhe esse mistério e corre todo o risco que quem realmente assume o plano de Deus corre. Ousar. Sim. Amar é um risco, sem dúvida nenhuma, né? Então Maria acolhe esse mistério e tem essa parceria bonita, porque José também, sendo comunicado pelo anjo em sonho, José assume entrar no projeto de Deus, assumir o mistério. Porque como é que vai se explicar o mistério? O mistério não é para ser explicado. É para ser vivido. O mistério é para ser tocado, vivido, assumido, né? Então, nesse sentido, a figura de José é muito importante, que renunciou a seus sonhos. Sim. Para entrar nos sonhos de Deus, né? O sonho de Deus é restaurar a humanidade, refazer, né? Salvar a humanidade. Então precisava, para fazer isso, precisava se encarnar na história, viver o humano, não é? E ele então encontrou em Maria e José um sim, não é? Com as suas consequências, lógico. Família perfeita para receber o Salvador. Nós iríamos exatamente que teríamos uma família, não é? Uma família que, na verdade, bota o princípio, o fundamento de uma família, que seria se colocar na obediência ao amor, a obediência a Deus, né? Bom, e a gente fica imaginando, sempre quando chega o fim do ano, as pessoas ficam mais assim solícitas, essa questão da solidariedade, vivem, né, esperança para o ano seguinte. Eu imagino, por exemplo, se nós fizermos aqui uma retrospectiva, há um ano ninguém imaginava que ia entrar 2020 com a situação de uma pandemia, né? Então, novos momentos, uma esperança. O mais difícil é ser movido pelo Espírito do nascimento de Cristo, como todo mundo fala, já é uma máxima, né? Deixar Cristo nascer em nós, ou viver esse Cristo durante os 365 dias do ano. Não somente no fim do ano, no Natal. Aqui temos a centralidade do mistério e da necessidade da compreensão da consequência do mistério. Aquele que nós estamos esperando, né, no verbo esperançar. Estamos esperando aquele que já está. Né? Nós estamos celebrando o Advento. O Advento ele serve para chamar a sociedade e as pessoas a retomarem, assumirem este Cristo que já está no meio de nós. Mas como é necessário, o ser humano ele precisa estar sempre fazendo memória. Sim. Porque uma sociedade que não tem memória, ela se torna, né, que não tem escrava, ela se perde. Então, fazer a memória, o Advento e o Natal, é extremamente importante, porque atualizar o mistério, trazer para ser, tipo, reassumir. Você faz anos todos os dias, mas tem um dia no ano, quando é que você faz o aniversário? 26 de fevereiro. 26 de fevereiro. Então essa data está celebrando aquilo que é o comum do dia a dia seu. Então, o Natal nos traz esta mexida ou esta sacudida, por isso que é preciso recuperar a força do Natal. Porque quando uma sociedade não quer essa presença do Deus vivo, né? Não quer o Deus vivo na economia, nas relações sociais, não quer no bom comércio, Deus vivo em tudo, na vida. Então é preciso o quê? Não perder o Natal, mas substituir o Natal por outras coisas para tirar a centralidade do mistério. Entendi. Então, entra o consumo. Por isso, é
Hoje, você pergunta uma criança comum, talvez que não tenha formação tal de família, de igreja, coisa assim, o que é Natal? Vai dizer Papai Noel. Outra me diz assim, férias, visitar a vovó, né? Chocolate, brinquedos. Então, aí você vai colocando no lugar, é como se você desse banho na criança e quando jogasse a bacia, a água fora, a criança fosse junto. Sim. Né? Este perigo. Né? Ou então colocar tanta coisa que o fundamental é esquecido. Sim. Me lembro uma vez que na paróquia da Cidade de Deus, onde eu fui pároco primeira vez, né? No Rio de Janeiro, 82, que é uma paróquia que virou filme, né? Sim, sim, na Cidade de Deus. Cidade de Deus. Lá o batismo era às 3 da tarde, o pessoal vinha às 3 da tarde para batizar. Mas o que aconteceu que primeiro o pessoal passava na casa dos compadres, tomava fazia um churrasco, sei lá o quê. Teve um domingo, 3 da tarde, chegou a família correndo para o batismo, todo mundo correndo, e de repente fomos começar, em nome do pai, e perguntei, cadê a criança? Esquecemos! Então, tudo. Então, o perigo, qual é agora do Natal? Se nós cristãos não ficarmos atentos, é que o Natal é aquele que deve ser celebrado e vivido, ele é apartado, ele é esquecido. Então, por isso é fundamental que cada um de nós se pergunte nesse momento, qual é o centro do meu Natal? Qual o centro do seu Natal que está me escutando? Eu tenho que me questionar qual é o centro do meu Natal. Por isso é fundamental a gente recuperar a força do Natal. E é o mesmo entendimento que você fala aqui. Você falou para mim assim, olha, a gente precisa reviver. É isso, reviver. É o mesmo princípio, talvez, lá da Santa Ceia de Cristo, de fazer memória de mim, façam sempre isso em minha memória, lembrem disso, vivam isso. Tem o mesmo sentido? Reviver, fazer viver de novo. E atualizar é realizar o que se foi feito. Sim. Então, atualizar, né? Fazer isso sempre em memória de mim. Né? Então, é fundamental que nós possamos atualizar o Natal. Por isso, atualizar o Natal é muito subversivo, no sentido que este menino, ele nasceu numa família complicada. Sim, sim. Né? O pai adotivo, uma mãe que aparece grávida. Sim, do nada. Então, traz toda uma situação, inclusive de perseguição. Por isso José leva Maria para Belém, no recenseamento, porque, na verdade, tem medo de deixar Maria sozinha, porque os boatos e as situações de Nazaré eram fortes e ele queria proteger Maria. Por isso Jesus nasce em Belém, porque ele foi ao recenseamento e foi lá. Ele nasce numa manjedoura. Na manjedoura, ele nasce na periferia, ele nasce enfaixado em panos, ele é aquecido por animais, e os primeiros que visitam e vão fazer o chá de bebê são os pastores. Isto é, os pastores, uma classe marginalizada, mal vista pela sociedade, e que, na verdade, nem era aceita pela religião oficial, porque não podiam cumprir as normas legais que a religião exigia. Então, resgatar e atualizar o Natal é trazer essas realidades para o nosso hoje. Onde nasceria Jesus hoje? Na periferia, no meio do pobre. Será que seria no povo de rua ou no povo da favela? Então, teríamos que, e por isso a memória atualizada, ela se torna subversiva, porque isso vai questionar todas as classes. Né? A religião será questionada, questionado a sociedade, a economia, a política,
o comércio, o consumo, tudo será questionado se o que estamos fazendo hoje está contribuindo com a vinda deste menino e fazendo tudo aquilo que é a sua proposta, ou se nós precisaríamos fazer uma profunda conversão para que o Natal se torne verdadeiro como o primeiro. Bom, e como que a igreja, os cristãos, de que forma eles podem contribuir para mudar esse paradigma de uma festa comercial, de um momento até de glutonaria, eu diria também, porque antes de fazer a ceia de Natal, vocês pensam, não, vai ter pernil, vai ter não sei o que tem, né? Como é que a igreja pode mudar esse paradigma na cabeça das pessoas? Aí está uma missão, né? Não é mal fazer uma ceia. Sim. Uhum. Não é mal trocar presentes, né? Que bonito trocar Sim. presentes. Mas o presente, ele tem sempre um sentido de entrega, de festa, de carinho, né? Os gestos feitos no Natal, você pode dar significado a eles. Sim. Agora, quando você exatamente esquece o princípio daquele que nasce, porque aquele que nasce, ele nasceu e deixou o legado, não é? Sim. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Sim. Aquele que nasceu, ele é aquele que passou pela cruz, é aquele que ressuscitou, é aquele que enviou seu Espírito Santo. Aquele que nasceu, ele é aquele que nos convoca, na verdade, a amar o próximo, a amar a Deus por todas as coisas. Sim. Então, acolher o verdadeiro Cristo no tempo de hoje é fazer com que, com a tecnologia, com os bens adquiridos, com tudo aquilo que nós temos hoje, fazer que tudo isso esteja a serviço da vida e da vida de todos. Porque ele veio para salvar todos. Enquanto todos não forem contemplados com aquilo que é fundamental, a dignidade, a vida, aquilo que o Papa Francisco traz, inclusive, agora na Fratelli Tutti, não é? Essa encíclica que nós vamos, se Deus quer, nessa cidade, estudá-la. Foi a última encíclica dele. Né? A última encíclica. Vamos estudá-la por categoria, depois vamos também buscar 25 comunicadores para ler a encíclica e fazermos uma roda de conversa, né? E vamos, 40 categorias vão ser desafiadas para isto. Mas também, lembrando, a Laudato Si, que também 13 de março, vamos fazer a Assembleia Laudato Si, para fazermos o quê? Em nossa diocese, 8 milhões de árvores em 8 anos. Esta vai ser a proposta que vai ser dia 13 de março, colocada em questão, em parceria com a universidade e tudo isso. Para quê? Eu queria dizer o quê? Que atualizar o Natal não é preciso, né, regredir naquilo que foi adquirido para o mundo. Todo bem adquirido é de Deus. É de Deus. Todo bem é para a vida, sem dúvida nenhuma. Por isso, nós podemos, sim, colocar tudo que fazemos no Natal, porém temos que fazer com os critérios da fé. E isso é que mudaria toda a história, né? Em que, reunidos em família, partilhando em família, que nós possamos trazer a centralidade do Natal. Que nossos presentes não sejam de competição, nem para comprar pessoas, porque às vezes, né, o marido dá uma geladeira nova à mulher para ver se ela, né, não perturbe tanto, né? Ou então, é uma realidade isso, exatamente. Verdade. Então, não está no gesto de oferecer, mas está, ou então o comprar um carro num luxo imenso, quando na verdade nós temos irmãos que passam fome. Então, é preciso dar um sentido às coisas com o fundamento, os critérios daquele que nasceu. Queria que você faça um pouco desse
essa novena do Natal, desse livro aí? Então, você falou como os cristãos podem fazer. Os cristãos, na verdade, eles precisam preparar esse momento de Natal. A memória que vamos fazer. Vamos celebrar o aniversário deste menino. Então é fundamental, o nosso regional, Nordeste 5, ele organiza uma novena a partir da nossa realidade de Maranhão. Então, porque é importante rezar a partir da nossa realidade. E o tema da novena é uma luz brilha nas trevas. Porque, na verdade, neste momento profundo em que vivemos, de pandemia, nesse momento profundo onde tantas coisas estão acontecendo, mas precisamos também, neste contexto que estamos vivendo, perceber a luz que nasce. E é verdade, quando você olha a pandemia, a história, a realidade com os olhos da fé, nós percebemos o quê? Nós percebemos luzes que estão nascendo daí. Quantas luzes estão nascendo dessa treva que nós vivemos, não é? Então, por isso, ainda está em tempo, agora vamos encerrar nossa novena dia 23 na Catedral, às 7 horas da noite. Para quem está fazendo a novena e quem ainda não está fazendo, é tempo de dar uma olhada e rezar um dos temas. Onde adquirir isso? Na Catedral, na lojinha da Catedral, e também após as missas, em todas as comunidades, você pode adquirir a novena de Natal, para que também você, sua família, possam preparar. É importante preparar, porque o nascimento de Jesus é a chegada de alguém que quer vir para ficar. Sim. Então é preciso dar espaço, alargar os espaços, seja na linha da interioridade, mas também na linha da relação. Né? Será que numa casa onde a gente briga o dia inteiro, esse menino pode ficar? É verdade. Será que numa casa onde falta pão na mesa, esse menino pode ficar? Como é que ele vai ser? Será que numa realidade de um povo sem teto, quanta gente morando na rua, como é que esse menino vai ficar? Então, as perguntas que a chegada desse menino nos fazem são a oportunidade para a sociedade refazer as relações e assumir o compromisso com a vida. Dom Valentim, eu lhe agradeço muito por essa participação, por essas palavras. Você fica à vontade de ter mais algum esclarecimento. E no final, peço ao senhor, por favor, uma bênção para os nossos telespectadores especial. Não, muito obrigado, Carlos. Eu acho que poder entrar em contato com o povo de Deus, né, com todos aqueles que nos escutam através de Balsas TV, e toda vez que precisar, pode chamar, que eu venho para cá, a gente conversar com o povo, poder estar em comunicação com o povo, porque muita gente que eu estou conversando agora tem talvez outro credo, tem outra prática religiosa, muitos são católicos, mas no seu calendário ou no seu horário não tem um tempo para ir à igreja, porque nós temos, Deus está em todas as situações e Deus se manifesta na história, não é? Então, para mim é uma oportunidade que vocês me dão de poder comunicar com o meu povo, o qual eu sou responsável como pastor, né? De Parnaíba, Alto né? Parnaíba. Do Alto Parnaíba a Paraibano, jurisdição. É grande, viu? Dá mais de 300 quilômetros, né? Então, porém, obrigado, então, por essa oportunidade, que cada um de nós possa se deixar provocar pelo Natal. Enfrente esta realidade, porque o Natal não é uma fábula, o Natal não é uma historieta, o Natal é um Deus que se fez carne, um Deus que veio habitar no meio de nós. Isso nos compromete, porque Ele tornou divina a nossa humanidade e a nossa humanidade se tornou divina. E isso significa que eu, como filho de Deus, irmão em Cristo, eu não
tenho o direito de viver o mal. Eu só tenho uma condenação como filho de Deus: amar. Nossa condenação é amar. E este menino vem nos trazer isto, nos recordar isso, independente do seu credo, independente daquilo que você crê. É fundamental que você não pode fugir da paternidade de Deus. Você é filho de Deus e, como filho de Deus, você precisa manifestar o que seu pai é: amor. E com a intercessão de Maria, a Nossa Senhora do Sagrado Coração, eu dou a bênção que é de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, para todos que estão nos assistindo, e que possa essa bênção entrar em sua casa e permanecer para sempre. Amém. Muito obrigado, obrigado, Carlos. Muito Até obrigado. a próxima.